Salve galera, sejam bem-vindos a MX Games. Meu nome é Salatiel Júnior e se você quiser me adicionar na live, dá uma olhada aí na descrição. Salatiel JRBR, tem a minha gamer tag aí e tem também as redes sociais, Facebook, Twitter, enfim. Bom, recentemente eu estive jogando aí o Calistão, né, o The Callisto Protocol. E eu estou voltando com os vídeos aqui no canal, o pessoal tem cobrado. E aí, Sala, o que você achou? Gostou do jogo, não curtiu? Pra quem não tá ligado, o jogo é um lançamento, né? Queria agradecer também a Krafton por ter mandado o jogo pra mim. Eles me mandaram a versão do Series X, que tá custando R$ 349,95. E o pessoal vive perguntando, e aí, Sala, valeu a pena? Vale a pena gastar esse valor no jogo? A versão do One é um pouco mais barata. A versão do One, se não me engano, custa R$ 300. A edição completa aqui custa R$ 450. Enfim, eu joguei no Series X. Então, quem quiser ver as jogatinas também, de tudo que eu tô falando aqui, tá no canal de lives, né? Na verdade, o antigo canal de lives que virou MX Game Central, né? Então tem um outro canal, quem quiser ver, tá aí na descrição também. Aqui tá todas as lives, inclusive eu fiz uma live também, tava testando ali no Series X. A última live eu fiz transmitindo direto do console. Bom, tá tudo aqui, se vocês quiserem conferir. Eu zerei o jogo 2 vezes, até porque a primeira jogatina eu fui atrás dos coletáveis, joguei no normal. E depois, na segunda jogatina, eu coloquei no hard, que tem uma conquista para você zerar no segurança máxima, que é o hard. E aí desbloqueando a última conquista. Bom, vamos lá. Eu fiz algumas anotações sobre o jogo. Eu anotei aqui os pontos positivos e os pontos negativos. E a gente vai estar falando um pouquinho. Bom, primeira coisa sobre o jogo é a questão do gráfico. Nossa, agora me embananei todo. A questão dos gráficos, né? Realmente os gráficos do jogo são excelentes. É muito bonito mesmo. Você vê ali um grau de realismo muito top. Realmente a questão do gráfico não tenho o que reclamar. A não ser a questão do fogo, né? Do fogo ali ficou meio... Mas enfim, de forma geral, a modelagem dos personagens, a ambientação do jogo, a iluminação, os efeitos de neva, muito bem feitos. E como eu disse, né, a única coisa que eu não gostei muito foi o fogo. O fogo parece meio, sei lá, parece que tá 5 FPS. Eu acho que a única coisa que ficou um pouco a desejar, mas nada que vai incomodar, que vá atrapalhar na experiência. De forma geral, os gráficos estão muito bem detalhados. E além dessa questão dos gráficos, um detalhe do jogo, que inclusive foi falado até, né? O jogo tem um sistema de desmembramento, então, dependendo de como você golpeia o inimigo, ou você dá um tiro, tira um braço, uma perna, então isso ficou muito legal. Esse sistema de desmembramento ficou bem interessante. E já que a gente tá falando de desmembramento, né? Falando aqui dos pontos positivos, eu fiz como eu disse, eu separei aqui os pontos positivos e os pontos negativos, né? A questão da brutalidade no combate, que inclusive, foi algo que me motivou a jogar, porque o que eu fiz? A primeira instância eu não ia jogar por agora, até porque eu tenho um monte de jogo para jogar. Quando eu fui fazer os testes FPS, cheguei na parte do combate, aquilo me prendeu, aquilo me pegou de um jeito e falei, cara, preciso jogar esse jogo. Eu adorei o combate, um combate brutal, extremamente violento, né? Tem sangue pra todo lado, espirrando, braço, você vai dando porrada, sai braço, perna, o rosto dos personagens vai ficando tudo arrebentado, o personagem fica todo cheio de sangue, né? A única coisa que eu não gostei é que isso todo jogo tem isso, né? O personagem fica todo ensanguentado, aí de repente, não sei se é pra poupar processamento, ou se é pra, sei lá, questão estética, não sei porquê, mas nos jogos, o sangue que fica no rosto do personagem, ou no caso, tem jogo é sujeira, essa feature, essa habilidade, ele acaba sumindo. Some o sangue, aí depois, claro, a hora que você for lutar com outro inimigo, aparece. Eu, particularmente, gostaria que ficasse. E tivesse algum sistema do cara ir lá numa pia e se limpar, alguma coisa assim, se o jogador quiser. Do contrário, não. Eu defendo que, pra mim, deveria ele ficar ensanguentado cada vez mais, até ficar totalmente cheio de sangue. E se a pessoa quiser limpar, limpa, se não, segue em frente. Já que o jogo tem uma premissa ultra realista,
né? Já que ele tem essa premissa de luta realista, eu acho que esse ponto aí eu gostaria que ficasse ali o sangue. Não só sangue, né? Eu vou ser um pouquinho mais incisivo nesse ponto, embora eu gostei pra caramba, seria legal também se tivesse ali pedaços, né? Na medida que você tá dando porrada no inimigo, sai pedaço ali do cérebro, sai vísceras. Isso aí seria legal também ficar no corpo do personagem. Esses detalhes. Talvez eles não puderam colocar isso, deixar tão detalhado desse jeito. Eu não sei se tem questão da classificação etária, que pode dar problema. Eu não sei, o jogo, por exemplo, foi proibido no Japão. Eu não sei se isso é proibido, eu não sei, sinceramente. Eu sou totalmente favorável a um sistema ultra mega brutal. Esse foi o mais próximo dos últimos jogos que eu joguei. Esse foi o jogo, assim, que trouxe o combate mais próximo do que eu gostaria de ver nos jogos. Principalmente jogo de terror, jogo Esse aqui é um survival horror, né? Jogo que tem essa premissa ultra realista, jogo que tem essa pegada realista. Eu gostei muito, como eu falei, gostei muito do combate, mas eu acho que poderia ser melhor ainda. Então... com relação a gráfico, né? Eu joguei no modo performance, o jogo tem o modo performance, e por falar em modo performance, quem quiser dar uma olhada, aproveitei para fazer isso, né, nesse vídeo. Eu tenho no canal lá, no MX Game Central, são 2 vídeos, esse é o mais recente, né, do patch 1.7. Vocês podem ver que o jogo está muito bem otimizado, tem algumas quedas, como vocês podem ver ali, tem algumas quedinhas, ó. Ó o sistema de combate, ó, você vai dando tiro, sangue espirrando, arranca a cabeça, arranca braço, ó, o pedaço voando para todo lado ali. Você pode ver que tem algumas quedas, ó, mas essas quedas aqui não são perceptíveis. Jogando, eu não percebi nenhuma queda de performance, assim, até porque eu joguei a versão 1.6 e depois, na metade ali da primeira jogatina, teve atualização para 1.7. Ou seja, eu joguei praticamente no hard a versão 1.7 e olha o personagem, como eu falei, ó, personagem todo cheio de sangue. Então, com relação ao desempenho, o desempenho tá show de bola. Então, eu tenho um vídeo de 12 minutos. Quem quiser assistir certinho para ver o que acontece, tá tudo aqui. Inclusive, não só do Calixto, mas de outros jogos, eu tenho trazido esse conteúdo, né, de análise de FPS. Então, claro que se eu tivesse jogado no modo... No outro vídeo tem eu testando o modo Ray Tracing, que tem um gráfico melhor ainda, né? Mas eu prefiro jogar em 60 FPS. Por mais que o gráfico não seja tão bom, tão bom assim, né? Se for comparar com a versão do Ray Tracing, é mais bonito, né? Se você for comparar no Ray Tracing. Só que aí você vai ter o queda de desempenho, então não é tão fluido, né? Não é queda de desempenho que eu quero dizer, eu prefiro jogar em 60. É mais fluido, é mais gostoso de jogar, mais agradável. Eu prefiro, mesmo que o gráfico seja um pouco inferior. Mas assim, né, inferior que eu digo se foi em relação a um ou outro, porque o gráfico é bonito pra caramba, mesmo em 60 FPS, é fantástico. Vocês podem ver aqui que o desempenho é bem de boa, como tem algumas quedas, como eu disse, mas essas quedas não são perceptíveis, né. O único trecho, ó, você pode ver que o jogo é bem violento, tem sangue, tem... O único trecho que você percebe uma queda de FPS considerável, no começo do jogo tem uma cutscene. Inclusive na versão que eu fiz análise FPS da 1.6. Depois vocês podem dar uma olhada lá. Não vou pegar aqui porque não tem necessidade. Tem uma cutscene ali que o personagem tá de pé. Ele vai sentar e conversar ali com o personagem principal. O carcereiro lá vai sentar e conversar. E tem uma queda ali considerável. Foi o único momento dentro de uma cutscene no gameplay, né? Na jogatina, como vocês puderam ver aí. Eu zerei 2 vezes, não percebi, não tive nenhum problema de desempenho. Claro, joguei no Series X e tal. Pretendo no futuro, assim que eu conseguir adquirir um Series S, eu pretendo também fazer nos meus reviews, jogar nos 2 consoles. A minha ideia futuramente, então, trazer esse feedback dos 2 consoles. Por exemplo, eu joguei esse jogo 2 vezes. Eu poderia ter jogado uma no Series S e outra no Series X, eu poderia fazer um paralelo. Então a ideia pro futuro é essa. Mas enfim, a minha experiência no Series X está excelente, não tenho do que reclamar, tá tudo registrado em live. A parte do combate, realmente, eu adorei, curti pra caramba essa questão do combate. E como a gente tá falando de combate, né, deixa eu ver aqui, ó. Eu fiz outra anotação aqui, pra mim não esquecer. A gameplay eu achei diferenciada, ela foge um pouco do padrão. Você tem ali o combate corpo a corpo, como vocês viram, com esquiva. Então,
Como é que funciona o combate? Vem o inimigo você tem que prestar atenção, como ele tem essa pegada realista, ele vem com a mão direita, ele vem querer na diagonal, né? Da esquerda pra direita. A hora que ele vai te atacar, como se fosse uma situação real. Você desvia com o controle pra esquerda. Então, o cara, você vê que ele vai te atacar desse lado, você desvia. Se ele é canhoto, o inimigo é canhoto, vem querer pegar do outro lado, ou dependendo do movimento que o inimigo vai fazendo, você vai desviando. No começo é um pouco estranho, porque é um gameplay, como eu disse, diferenciado. No começo você estranha, mas depois que você entende a mecânica e acostuma com ela, que é coisa que também não demora muito, não, você percebe que realmente é uma gameplay muito boa. E conforme você vai jogando, conforme você vai progredindo no jogo, a gameplay ela vai evoluindo. Então você começa lá com... acho que é um ferro lá que você começa, é tipo um ferro, não é machado, é um ferro lá. Aí depois desse ferro você pega aquele porretão é um porrete com choque elétrico, né? Que daí depois tem como você upar ele e tal. Você vai com esse porretão aí e o combate ele vai evoluindo. Isso eu achei uma coisa legal. Na medida que você vai progredindo no jogo, o combate sai só das esquivas e porrada, ele evolui também pra arma. Então como é que funciona o combate? Você esquiva, vai dando as pancadas, de repente aparece um ponto crítico, né? Aparece uma... Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui no vídeo. Deixa eu ver se tem alguma parte aqui que ele mostra. Deixa eu ver se tem algum combate. Não, aqui eu já tô atirando. Na 90% do meu combate, o que eu fazia, ó... tem aqui, ó. Deixa eu colocar aqui pra vocês verem. 90%... Nossa, ele andou aqui, caramba. Não era pra ter andado. Ó, eu tô combatendo, ó. Eu tô dando porrada no inimigo, ó. Eu entrei na sequência de pancada. Quando o inimigo ele tira o meu ataque, você tem que ficar esperto que também tem isso. Você tá numa sucessão de ataque. De repente, o inimigo bloqueia. Quando o inimigo bloqueia, você tem que esperar. O inimigo vai dar um ataque, você tem que esquivar. Ó, pode ver que eu esquivei, ó. Ó, vou até voltar aqui a sequência pra vocês entenderem, ó. Ó, eu fui pra cima dele, dei uma pancada, dei duas. Na terceira ele desviou. Na terceira ele bloqueou, na verdade. Ele bloqueou, eu tenho que esperar. Ele dá um ataque, eu esquivo. Depois eu saio pra porrada de novo. Aí quando eu saio pra porrada... Quando você sai pra porrada, depois que você pega a arma... Ó, pode ver que apareceu esse ponto aqui. Ó, o sangue jorrando pro outro lado. Aparece essa mira aqui, que é um ponto crítico. O que você faz no ponto crítico? Você aperta o gatilho esquerdo. Pode ver que nessa parte aqui tá acontecendo um monte de coisa, o frame rate cai, né? Mas, cara, pancadaria comendo solto, você nem vê. É tão rápido que você nem vê. O que acontece? Você pega a arma e dá um tiro exatamente... Porque você vai dando porrada até abrir o ponto crítico. Abrir o ponto crítico, você aperta o gatilho esquerdo LT e dá um tiro. Quando você faz isso... Cara, esse combate é muito bom, cara. É muito gostoso. Ó, eu fiz isso que aconteceu. Eu desmembrei, tirei um braço dele ali, ó. Aí depois você continua, a pancadaria continua. Agora ele só tem um braço pra me atacar, ó. Ele só tem um braço... aí eu continuei dando pancada, dei outro tiro, tirei outro braço e já foi. Desmembrei os dois braços. Então, o jogo segue nessa sequência, entendeu? Você vai dando pancada, pintou o ponto fraco ali, claro que depois você vai evoluindo a sua arma, vai deixando a arma mais forte. Tem 12 também, tem metralhadora. Fazer isso com a 12 é uma delícia, cara. Então você tá lá, dando pancada, pintou o ponto crítico, você vai lá. Essa é uma forma, essa pelo menos foi a forma que o jogo me induziu. E eu joguei dessa forma, eu gostei. Sala, mas se eu quiser só sair metendo bala, dá pra fazer, só que você tem menos munição, né? Você pode chegar já metendo bala, entendeu? Ou só quiser, não, só quero dar pancada, beleza. Eu procurei seguir o que o jogo me induziu e, cara, é muito bom, cara. Você vai dando pancada, pintou o ponto crítico, você pum, dá um tiro. Pintou o ponto crítico e a pancada comendo solta. Cara, é muito gostoso, cara. É muito bom, sangue jorrando, bichos, aquele gore ali. Cara, achei muito bom, cara. Então, esse combate, pra mim, foi o que me pegou, sabe? Quando você pega sabe aquele negócio assim, caramba, preciso jogar isso. O combate, realmente. E aí, além dessa questão do combate que eu tô falando, também, depois, mais pra frente, ele pega uma outra habilidade, que é tipo um negócio que ele põe no braço, assim. Eu não sei o nome agora certo. É um dispositivo que permite você ter poder telecinético, você consegue movimentar. Então aí você tem uma sequência
de combate, é a pancada com o porretão elétrico, a arma e mais esse poder telecinético que você pode usar, por exemplo, você levanta o inimigo e joga ele, por exemplo, você pode jogar ele fora de uma plataforma, você pode jogar o inimigo naqueles... tem uns espinhos que ficam na parede ali, você pode enfincar ele lá. E você pode também, se ele estiver longe, você pode usar esse poder para trazer ele perto para você começar a sequência de pancada. A única coisa que eu não gostei, né, que depois eu vou falar no ponto negativo, deixa eu ver se eu... eu vou falar depois do ponto negativo do combate, não vou deixar para depois nos pontos negativos, que teve uma coisa que eu não gostei, né, mas a gente vai, fique aí que a gente vai comentar a respeito. Esses são os pontos positivos, de forma geral, o combate é muito bom, ele tem um ponto ali que poderia ser melhorado, a gente vai falar isso depois. Bom, que mais aqui? A história é uma história simples, né? Não vou dar spoiler aqui, fiquem tranquilos. A história é uma história simples, né? O personagem acaba caindo ali ele tá numa nave, aí tem lá um acidente, ele invade a nave dele, a nave tem um problema e ele acaba parando aí nessa prisão aí em Calisto, né? No planeta Calisto, se não me engano. Se eu estiver equivocado, vocês me corrigem aí, que eu sou meio ruim de guardar nome, essas coisas. E aí a história vai desenvolvendo, né? Conforme a história vai indo, você vai entendendo por que tem esses monstros aí, o que aconteceu, por que chegou nesse ponto. E a história ali no final, eu achei bacana. Nada assim demais, nossa, meu Deus, que história marcante, revolucionária, mas eu gostei. A história tem uma reviravolta ali, achei bem legal, né? Inclusive tem a redenção do personagem também, que eu gostei pra caramba, eu achei bem legal. Assim... É uma história que eles tentaram não fazer nada muito complexo, muito elaborado, pra depois ter um desfecho... Pra mim foi o seguinte, a minha visão, eles fizeram uma história simples, bem executada, e deixou, né, óbvio que a história não fecha, então fica um final ali em aberto, provavelmente vai ter alguma continuação, vai ter DLC, alguma coisa pra acrescentar. Tem gente que não gosta disso, eu achei legal, eu achei bacana, eu gostei. O jogo realmente... Nesse sentido, eu curti. E você vê que o jogo também... Olha, eu tava esquecendo aqui, até fiz uma anotação aqui, falando na questão da história, uma coisa que eu gostei. Você percebe que o jogo é focado no gameplay, coisa que hoje em dia anda meio raro, né? Eu anotei aqui cutscenes curtas. O jogo tem cutscene, que é in-game, né? Mas são cutscenes curtas, não é nada aquela coisa longa, demorada, cansativa. Tudo bem, talvez na segunda jogatina você possa ter a percepção que demora mais. Mas é porque você já viu. Falando da primeira vez que eu joguei, né, da primeira experiência, eu achei fantástico. Cutscene curta, show de bola. Não vi nenhum problema nisso. Achei até que foi bem rápido, né? Você começa, já tem uma introdução, mostra lá no cutscene, de repente você já tá jogando. Eu acho que é isso que tá faltando nos jogos hoje em dia, focar no gameplay. Eu não sei, sabe? Tem um jogo aí que fica aquela linguiça, aquele blé, 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 aquelas historinhas, né? Talvez um ponto negativo é você não poder pular as cutscenes. Deveria ter essa opção, né? Eu acho que uma coisa que deveria ser padrão nos jogos, não só aqui no caso do Calistão, você assistiu a cutscene uma vez? Assistiu o jogo registrar, o cara assistiu a cutscene, pode pular depois. A primeira vez você obriga o cara a assistir mesmo, pelo menos uma vez. Ok, assistiu, legal. A segunda, o cara vai querer jogar uma segunda vez. O cara vai, sei lá, esse jogo não tem, né, New Game mais, mas vamos supor, se eles forem introduzir New Game mais, ou o cara vai querer fazer um speedrun, ou o cara vai querer explorar, seja lá qual for o motivo do cara querer jogar de novo, eu acho que deveria ter uma opção sim de você pular a cutscene e já ir direto no que interessa. Então, mas, como eu disse, o jogo não tem essa feature, mas as cutscenes são curtas, então... e voltando a falar essa questão de gameplay, você percebe que o jogo foi focado em gameplay, um outro ponto positivo é a questão dos saves automáticos. Então, o jogo vai fazendo constantemente saves automáticos, você pode fazer um save manual também, e você percebe que os trechos, se acaso você morrer e tal, os trechos que você volta são trechos bem curtos. Não é aquela coisa assim, morreu, beleza, você vai voltar o capítulo inteiro, você vai voltar... Não, cara. Geralmente os saves são bem próximos. Pra quê? Pra não desestimular o cara a jogar. Porque vamos falar a verdade, né, cara? Você tá ali, aí você morre lá, e depois volta, você vai ter que voltar lá no começo do jogo, isso desestimula o cara a jogar. E no caso do Calistão, pode ficar tranquilo que se você morrer, os checkpoints ali são curtos, não
No máximo ali você vai voltar um trecho de 2 minutos no máximo, né? Nada que atrapalhe, nada que desestimule. Você fala assim, nossa, tem que passar tudo de novo, tem que passar 15 minutos. Não. Quanto a isso, pode ficar tranquilo. Com relação à minha sensação jogando, né? Eu vi algumas pessoas perguntando, Sala, esse jogo dá medo? Você fica com medo? Não. Eu não fiquei medo. Pra mim, o jogo ele promove tensão, você fica tenso. Por quê? Você tá naquele ambiente ali, um ambiente hostil, tá cheio de inimigo, então eu ficava tenso, você fica tenso, você não sabe de onde vai vir um inimigo, então eu não fiquei com medo, ai meu Deus, não, medo não, o jogo promove uma tensão, só que toda essa tensão, a hora que você entra no combate, você descarrega no inimigo, cara, você desce o cacete e é prazeroso, é gratificante você direcionar essa tensão pros inimigos, dando pancada e metendo bala lá. É uma delícia, cara. É bom demais. Você fica tenso. Maior que o pau quebra, cara. Nossa, é bom demais. Enfim. Continuando aqui. Nossa, foram 20 minutos só de ponto positivo. Então, esses vídeos aqui, viu, gente? Esses vídeos aqui eu não tenho pretensão de fazer rápido. Então, é muita coisa pra falar do jogo. Eu acho que... enfim. Com relação ao preço, né? Como vocês viram aqui. Deixa eu apertar aqui de novo. Tá aqui, ó. Isso. Com relação ao preço, que é uma questão muito séria, né? Pô, Sala, você acha que vale R$350? Eu acredito, não sei se no PlayStation deve ser a mesma coisa. Eu não pesquisei, mas acredito que vai ser em torno disso também, né? O valor deve ser padrão nos consoles aí. Será que vale isso? Na minha opinião, eu ganhei o jogo, mas eu não vou ser hipócrita aqui e falar, não, compre, gente, porque eu ganhei. Não, pra mim não vale R$350. Justamente por um ponto que, na minha opinião, é um ponto crítico, que é a duração da campanha. Partindo da premissa que a grande maioria vai dar uma zerada só, não vai explorar 100%, se bem que por R$350, mesmo o cara que só quer dar uma zerada, pelo valor, se ele pagar 350, eu acredito que ele vai ser... que existe uma forte tendência dele falar, pera aí, pô, paguei R$350, cara. Vou tentar fazer as conquistas aqui, no caso do PlayStation, fazer a platina, né? Pelo valor que eu paguei aqui, né? Eu acredito que vai ter essa tendência aí, até por causa do valor, né? Existe essa probabilidade. Mas tirando essa questão de lado, né? Analisando o jogo só como uma campanha, zerou, acabou e um abraço, que é o normal, né? Deu uma zeradinha, zerou, tá, tchau. O jogo dura em torno de 7 a 10 horas, mais ou menos. Eu sei que tem speedrunner que faz em 2 horas, mas os caras rusham tudo. Você jogando de boa, você vai levar em torno de 7 a 10 horas, mais ou menos ali. Dá até pra fazer em menos, depende da pessoa. Umas 7 horas ali, dá pra você zerar tranquilo. Ou seja, se pegar no final de semana, você zera. No final de semana e coloca ali no normal. Inclusive, quem quiser, tem vídeo aí no canal. Quem quiser ver as diferenças, né? Eu fiz aí no canal a diferença. Depois dei uma olhada, eu esqueci de separar aqui. Eu fiz um vídeo mostrando o que muda as dificuldades. Você jogar no Easy, no normal e no Hard. Tanto na questão do dano, quanto do dano que você recebe e do dano que você inflige no inimigo. Tem aí, se vocês quiserem ver a diferença. Basicamente, a diferença é só o dano mesmo, né? Com relação à inteligência artificial. O que muda é que os inimigos ficam mais difíceis de matar, né? Bom, enfim, tem aí, depois olhem lá o vídeo lá. Quem tiver curiosidade de saber. Bom, os pontos negativos, então. Um ponto negativo é esse preço, 350. Na minha opinião, não vale isso. Embora eu tenha adorado o jogo, pra mim, o Callisto tá entre os melhores jogos que eu joguei esse ano. Inclusive, eu vou fazer uma live depois. Se você ainda não acompanha na Twitch, twitch.tv/mxgameplays, segue o canal lá que vai ter uma live especial sobre os melhores jogos que eu joguei esse ano. O True Achievements liberou lá a quantidade de jogos que eu joguei durante o ano, tem as horas também, então... E o Calistão tá nesse pacotão. Ó, tá aqui, ó, pra quem ainda não viu, ó. Deixa eu colocar aqui, isso, ó, esse aqui são 205 jogos eu joguei esse ano, totalizando 1.893 horas. Lembrando que aqui não está sendo contabilizado o jogo 360, que o TA, por algum motivo que eu não sei, ele não contabiliza, então essas horas é para dar bem mais. Mas enfim, só de Bomberman foram 1.256, totalizando aí 3.882 conquistas, 241.875 de game score eu fiz. Então quem quiser ver, dá uma olhada no Twitter lá. Sala, quero ver o meu lá, tem o link aí no... É só seguir o canal lá no Twitter, @mxgameplays. Inclusive, estou tendo problema que eu não consigo mudar o Twitter para
MX Games. Mas enfim, voltando à questão do ponto negativo, na minha opinião, R$350 eu acho muito caro pela duração. Mesmo completando o jogo, mesmo completando, né, ou platinando, eu acho muito caro. Na minha opinião, esse jogo vale uns R$200 no máximo, R$350 pelo conteúdo, né? Pelo conteúdo, a quantidade de coisas que você tem para fazer, eu acho que não vale a pena. Eu acho um valor extremamente caro. Porém, a minha experiência tem sido extremamente positiva também. Lembrando que eu joguei a versão atualizada. Eu sei que no lançamento lá a galera no PC teve problema. Eu não sei se nos consoles estava muito zoado. Eu joguei um pouquinho depois dessas duas atualizações. E depois das atualizações tá show de bola. Teve até polêmica lá do Series X, não ter o reflexo, blá blá blá. Já corrigiram isso. Eu joguei já com a versão atualizada, então não tem como eu... Embora eu tenha ganho o jogo, eles demoraram pra... Sabe, mas você ganhou o jogo, você não ganhou o lançamento? Então, teve um atraso. Se não me engano, acho que 9 dias ali. Depois eu fiquei sabendo que a produtora parece que não recebeu os códigos, porque o pessoal pensa que vem de pacote. Não, a Microsoft tem que liberar os códigos lá de análise. E pelo jeito atrasou. Pelo jeito não, atrasou, né? Porque eu nem esperava ganhar o jogo, pra falar a verdade. Mas na verdade foi que atrasou, no fim eles mandaram. Voltando aqui à questão dos pontos negativos que eu anotei. A questão do preço, pra mim, é um ponto negativo. Um jogo que dura 7 a 10 horas por R$350 eu acho muito caro. Então a minha recomendação, espere uma promoção. Até porque vai vir a Season Pass também. Vai ter uma Season Pass. Enfim. Continuando aqui, ó, uma coisa que eu não gostei no jogo é a questão da corrida. O personagem, ele só corre mesmo no final do jogo. Tem uma parte lá que ele acaba correndo de verdade. Porque durante o jogo inteiro, ele só fica trotando. Então tem horas no jogo que você quer dar uma rushada. Tem trechos ali que se ele corresse, daria pra mudar a dinâmica do jogo. Então você percebe que eles colocaram só... O personagem ele fica trotando justamente pra dar tempo do inimigo atacar. Eu achei isso zoado, não gostei. Eu acho que deveria sim ter uma corrida. Ele correr mais... Correr de verdade, né? Porque ele não tá correndo ali, né? Ele fica trotando. Eles poderiam introduzir isso numa habilidade depois que, por exemplo, mas se colocar vai ter parte ali que o cara vai poder passar mais fácil. Então, deixa isso para uma segunda playthrough, né? Então, uma habilidade que você desbloqueia, teria que ter alguma coisa, não sei se habilidade que você desbloqueia ou depois que você zerar, mas deveria o personagem deveria correr, entendeu? E o personagem não corre, ele fica trotando. Eu achei isso zoado, tanto no começo do jogo com a roupa de prisioneiro, como também quando você pega aquela armadura ali que vocês viram. Porque depois tem um determinado ponto do jogo que ele pega a armadura. Bom, isso não é spoiler porque tá na capa do jogo, né? Ele tá com essa armadura. Então, em nenhuma circunstância ele corre. Então eu gostaria que ele corresse. Tem alguns trechos ali que poderia ser melhor pra você passar e ser bem melhor. Eu acho que faltou isso. Não é algo que, nossa, meu Deus, o jogo é um lixo por causa disso. Não, mas eu senti falta. Eu gostaria sim que tivesse essa questão aí dele correr. Um outro ponto negativo, o jogo não tem seleção de capítulo. Então, embora tenha esses saves que eu falei, o jogo você não pode selecionar capítulo. O cara que vai, por exemplo, quer completar o jogo, quer platinar. Tem uma conquista ele pegar todos os coletáveis. E os coletáveis, eles não ficam atrelados ao jogo, como no Gears of War, por exemplo. Gears of War, como é que funciona? Você vai lá no capítulo 3, pegou o coletável, o ato de pegar o coletável fica atrelado ao jogo e não ao save. No caso do Calixto, se você pagar o save, pagou o coletável também. Então, eu achei isso zoado. Não ter seleção de capítulo e não tá atrelado ao jogo. Então, tem lá uma opção no jogo lá, extra, coletáveis, entendeu? Porque isso acaba complicando, porque... O que eu fiz na minha primeira jogatina? Eu já fui pegando os coletáveis. Porque se o cara vai jogando de boa, zerou, aí ele vai querer voltar pra pegar os coletáveis. Vai saber que coletável pegou, não tem marcação de nada. No capítulo 4, quantos coletáveis pegou? Então ficou essa parte dos coletáveis, eu achei zoado. Principalmente pra quem quer completar. O cara que só quer zerar, beleza, enfim. E a questão de seleção de capítulo também. Se zerou o jogo, seria legal ter o capítulo. Quero voltar pra ver aquele capítulo lá. Não dá. Então, deveria ter uma seleção de capítulo. E os coletáveis não estão atrelados ao jogo, estão atrelados ao seu save. Apagou o seu save e já era. Eu acho isso bem zoado. Deveria ser diferente. Uma outra questão que eu anotei aqui é o timing. Embora você consiga esquivar numa boa, tem uma habilidade que isso, na verdade, você não precisa upar nada, que é a esquiva perfeita. O que é a esquiva perfeita? Quando você faz a esquiva perfeita,
o jogo fica em slow motion. Aí ele te dá mais tempo de você partir e atacar. E como é que funciona? Eu tive problema com isso. Se vocês pegarem a primeira live, eu fiquei lá tentando fazer essa. Tem uma conquista de fazer 5 vezes essa esquiva perfeita. Ela não é difícil, mas ela tem um problema que é a questão do timing. Então o que acontece? Quem for fazer esquiva... Como é que funciona a esquiva perfeita? Eu imaginei o seguinte, né? O que seria esquiva perfeita? O inimigo vai me atacar, no momento em que ele vai acertar o golpe no meu personagem, eu desvio. É assim que eu imaginei. Qualquer jogo, a maioria dos jogos segue essa dinâmica. Então, o que é esquiva perfeita? O cara consegue esquivar no exato momento que ele vai atacar. Seria a esquiva perfeita. No Callisto não é assim. No Callisto, se você for fazer esquiva perfeita, quem for jogar aí, inclusive vocês podem ver na live, depois que eu entendi essa mecânica, eu fiz facinho. Parecia difícil pra caramba, eu fiquei pé da vida, né? Eu falei, caramba, não tô conseguindo. O timing da esquiva perfeita não é a hora que o golpe tá chegando em você. O timing é a hora que ele vai começar. Então, depois que eu entendi isso, ficou fácil. Mas eu achei estranho, eu não gostei. Falar a verdade, eu achei que ficou esquisito. Porque você tem que fazer a esquiva a hora que ele vai começar a te atacar. A hora que ele vai te atacar, você esquiva. Aí ele dá lá o slow motion. Tanto é que depois, se vocês verem no trecho da live, a hora que eu entendi isso, eu fui lá e fiz rapidinho. Foi rapidinho. Então, eu achei isso esquisito. Porque no meu conceito, a esquiva perfeita teria que ser no momento que ele vai te atacar. E não no começo do movimento, né? A hora que o inimigo vai dar um soco, você esquiva, pronto, faz a esquiva perfeita. É até mais fácil, né? Então, enfim, esse é um ponto. Naturalmente, você vai acabar... Se você não se atrelar a isso, é que eu sou mais, né? Eu quis fazer a conquista e tal. Eu comecei o jogo e já queria fazer. Não precisa. Vai jogando que naturalmente você vai fazer a esquiva perfeita, entendeu? Não é algo absurdo e tal. Mas é algo... Essa questão do timing aí eu não gostei. Eu achei que esse timing aí, na minha opinião, poderia ter sido melhor. Poderia ter sido a hora que ele vai acertar o inimigo, você desvia. Aí eu fiquei tentando fazer isso, é óbvio que não dava nada certo, né? Então... Enfim, voltando a falar sobre a questão do combate, que eu falei pra vocês que o combate eu gostei, só que tem um ponto negativo esse combate, né? Qual que é o ponto negativo aqui? Quando vem 3 ou mais inimigos, tem alguns trechos que tem 3 ou mais inimigos. Você é forçado a usar o poder de telecinesia, ou seja, tem alguns momentos do jogo que você vai ser forçado a eliminar alguns, você vai ter que... Não dá pra lutar com vários ao mesmo tempo. Você vai ter que pegar, levanta o cara e joga, ou joga ele da plataforma, ou pega o inimigo e cola ele naqueles espinhos. Se você for querer lutar com 3 ou mais ao mesmo tempo, cara, é horrível. A câmera fica zoada, você perde pelo menos no meu caso, eu perdi a percepção de esquiva, porque o que acontece? Você tá brigando com o inimigo, de repente, a hora que você vira, aparece outro inimigo. Então, quando é 3 ou mais... A mecânica do combate é fantástica. Só que para 3 ou mais inimigos... você tem que usar o poder de telecinesia lá, senão aquele poder de levitar os inimigos, senão não dá, fica ruim. Fica bem mais... Na verdade, não é questão de ficar difícil. É que fica confuso, aquele monte de inimigo, você não sabe se o cara tá atacando, se tá defendendo. Você tá no meio de uma sequência, depois entra outro, fica zoado, cara. A verdade é essa, fica zoado. Quando tem 2 inimigos e depois vem outro, beleza. Quando tem aquela cadência de 2 inimigos, 1 e tal, ali tá. Mas quando começa a vir um monte, cara... Então, o que você tem que fazer? Qual que é a minha dica? Quando você vai lutar ali o combate, olha o ambiente, veja ali. Por exemplo, na maioria das vezes, quando tem 3 ou mais inimigos, o jogo já coloca ali o cenário. Tem lá por exemplo, tem uma parte lá que tem um objeto em espiral girando ali. Aí você pega inimigo, joga lá, mata, aí começa a espirrar. Tem um ventilador, você joga ele no ventilador, umas hélices, espirra sangue pra todo lado. Isso é legal, isso é bem bacana. Mas se espirrar sangue, você é forçado a fazer isso. Se você não fizer isso, você fala assim, não, Sala, eu quero brigar um por um na porrada, pode esquecer, cara. É que eu gosto de ir no mano a mano. Eu não gosto de ficar usando cenário, eu gosto de descer porrada e meter bala em vagabundo ali. Eu quero ir pra cima. Só que aí, nesses casos, eu fui forçado a ter que pegar alguns. Bom, esse aqui jogo pra lá, aquele ali jogo pra cá. Você tem que dar uma limpada primeiro. Aí fica 1 ou 2 inimigos, aí ok. Aí você consegue entrar na sequência. Fica bem mais tranquilo. Lembrando que também tem um outro problema. Quando você tá lutando com 2 ou 3, tem um inimigo que fica cuspindo uma gosma lá. É tipo um camper, né? Fica ali cuspindo, acaba atrapalhando mais ainda. Então tem toda essa dinâmica. Algumas partes do jogo você vai ser obrigado a usar essa telecinesia, esse poder de levitar. E eu particularmente não gostei, cara. Quando fico assim, eu acho que... Não sei o que eles poderiam fazer para deixar melhor o combate, né? Mas eu acho que tudo isso eles induziram para você usar
Eu acredito que a intenção, a ideia dos desenvolvedores é fazer com que o jogador use todas as habilidades. Então, mas eu não gostei. Por mais que depois eu entendi como é que é tal, eu não gostei, entendeu? Pra mim, esse lance, o combate é bom tudo, mas pra 3 ou mais inimigos não funciona, não fica legal. Outra coisa que eu não curti, fiquem atentos a isso. Na primeira jogatina que eu fiz, é uma conquista de você upar a arma até o máximo, a arma inicial. Esse lance de upar até o máximo, pra mim eu achei inútil, porque além de ser caro pra caramba, durante o jogo, você vai pegando os Callisto Points, né, os pontos de Callisto lá. Os créditos. Aí você usa os créditos, depois tem uma máquina lá, uma impressora. Você usa essa impressora para aperfeiçoar, para imprimir arma, enfim, melhorias da arma e tal. E, sinceramente, você upar no máximo a arma, além de gastar muito, fica acho que 2.700, pra mim achei inútil. A arma consome muita munição. E no caso do porretão, aquele porrete lá, eu não vi muita diferença não. No máximo, até o penúltimo, beleza. Você vai ver que vai ter várias escalas ali. Até a segunda, né? Até a penúltima, beleza. A última eu achei que não valeu a pena. Então é preferível você pegar o upgrade. Ao invés de você deixar seu porrete no máximo ali de dano ou no máximo de velocidade lá, o que você faz? Investe no poder telecinético, porque aí dá pra você deixar com a bateria maior, duração maior. Eu acho que no máximo ali é meio que pegadinha do malandro. Então, isso eu achei bem zoado. O outro problema do jogo também, que na minha primeira playthrough eu aprendi, é a questão da fragmentação da munição. O que acontece? Conforme você ganha lá os esquemas, o jogo tem várias armas, né? Tem 12, tem revólver normal, tem um revólver que é tipo com 2 projéteis, né? Tipo aquelas 12 de cano duplo, mas não é 12, é revólver, né? Resumindo a história do porquinho, as únicas armas que, na minha opinião, prestam é a arma inicial e uma 12 que você ganha. As outras lá tem metralhadora, fuzil, né? Tem um fuzil, tem esse revólver também, eu não fiz nada. Porque o que acontece? Você desbloqueou essas armas, na hora que você for pegar a munição fica fragmentada. Vai ter munição um pouquinho disso, um pouquinho daquilo, e na hora do pega pra capar, você tem que ficar trocando de arma ali. Calma, uma arma tem 3 tiros, outra tem 2. Então, resumindo, o que eu fiz e deu certo, funcionou, completei o jogo desse jeito. Eu fiquei só com o revólver normal, eu upei ele até o penúltimo, que é a última habilidade de dar um tiro forte lá, inútil, não precisa. E upei a 12 também. As duas armas que eu usei, a 12 e o revólver. Deu pra usar tranquilo, não precisei do fuzil, não precisei de nada. Inclusive tem aqueles esquemas de arma lá, eu dropei tudo. Quem viu no jogo, eu nem peguei. Então, eu acho que a questão das armas poderia ter sido trabalhado melhor, né? Principalmente a última habilidade. Você gasta ponto pra caramba e acaba sendo meio inútil. Então, eu acho que as armas que realmente são efetivas, são úteis e realmente fazem a diferença são a arma inicial e a 12, entendeu? Então, até porque o combate porque é o meu estilo, né? O meu estilo é combate no combate corpo a corpo, né? Usando porrete e tiro. Então eu não fiquei só dando tiro só, entendeu? Na maior parte do tempo eu tô dando porrada e dou tiro, entendeu? Tem gente que prefere ficar só metendo bala, né? Só que o problema é que a munição é escassa, né? Se você for querer jogar estilo, sei lá, um Gears of War que você sai metendo bala, a munição é escassa. Enfim, esses são os pontos positivos e pontos esses que eu acabei de falar, os pontos negativos. De forma geral, eu curti pra caramba o jogo, né? De forma geral, eu gostei pra caramba. Foi uma experiência muito boa. Quem quiser ver aqui, ó, como eu falei, ó, tá tudo aqui no canal de lives. Quem quiser ver, tem a campanha completa aqui, ó. Quem quiser ver, ó, tá lá no MX Game Central, então tá aí disponível. Fique à vontade. Se vocês quiserem perguntar alguma coisa, né, do jogo, fique à vontade aí para colocar nos comentários. De forma geral, eu recomendo o jogo, porém quando ele tiver com um precinho mais acessível. Acessível entre aspas, né? Quando ele tiver na faixa de uns R$200, eu acho que aí vale a pena. R$350 eu acho um preço muito salgado pela duração, pelo conteúdo. Porém, da minha experiência, foi muito satisfatório. Gostei pra caramba. É um single player aí fantástico. Eu curti pra caramba. Achei um jogo assim realmente muito bom. Um jogo single player aí que me trouxe muitas horas de diversão.
e de tensão também, né? Você fica tenso, mas valeu a pena. Gostei bastante. Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu pretendo, como eu disse, né? Voltar, já estou voltando, na verdade, com vídeos de análise, de review. O próximo que eu pretendo fazer tem a DLC do Far Cry, que eu recebi também, ganhei da Ubi, ganhei aquele Lost Between Worlds lá, também pretendo trazer. E deixe nos comentários aí, né? Se você, se puder fazer isso, fazer aquilo, o que vocês acharam desse vídeo, né? A opinião de vocês é muito importante justamente para que eu melhore, né, como produtor de conteúdo. E é isso aí, galera. Muito obrigado pela companhia. Um grande abraço. Se puder, deixa o likezinho aí. Likezinho ajuda bastante. Se você gostou desse vídeo, chegou até essa parte final aí, deixa o likezinho e tamo junto, beleza? Um abraço e até a próxima. Fui!